Olá! Mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Os Gedeões. Um programa vindo do coração de Deus para cada um de nós conhecer mais a sua palavra. Podemos estudar sobre Israel, podemos estudar sobre a vinda de Jesus ao mundo, poder estudar sobre esta nação e o que tem isto a ver conosco, com os cristãos. No programa de hoje conversaremos sobre a vinda do Messias e Israel, sobre Jesus. Jesus, o Messias prometido. Vamos ver? Deixe seu coração pronto para compreender a vontade de Deus, para entender o que Ele tem para nós hoje. Deixe seu coração aberto para o Espírito Santo. O programa Os Gedeões já começou. Bem, conversaremos sobre o Messias de Israel e Jesus. A quem os judeus esperavam? A quem Israel esperava como Senhor, como o Messias, como ungido, como Salvador? Quem era o Messias para eles? A quem eles aguardavam? Nós vamos ver que ao longo de toda a Bíblia no Antigo Testamento, nós vamos ver profecias de vários homens de Deus, desde Moisés, profetizando um profeta que seria semelhante a ele. Um profeta que todos deveriam ouvir e aqueles que não ouvissem a sua palavra morreriam. Desde Moisés falando até, vamos ver, Daniel, Isaías, Jeremias, Zacarias, Miqueias, todos os profetas. Em cada livro das Escrituras nós temos Cristo revelado. Nós temos o Messias revelado. O Messias é o ungido de Deus. E nós o vemos revelado nas Escrituras em todos os profetas. E este Messias, ele tinha muitas características, ele tinha muitas coisas que ele deveria mostrar em sua vida. Deveria ser um homem cheio do Espírito Santo. Messias é exatamente isto, o ungido. O ungido. Se ungia naquela época, no Antigo Testamento, os reis, os profetas e os sacerdotes. E nós vemos que Cristo, Jesus, Yeshua de Nazaré, quando nasceu, ele recebeu 3 presentes dos magos do Oriente. Ele recebeu ouro, incenso e mirra. Ouro simbolizando a realeza, ouro simbolizando o seu chamado como rei para reinar. Ele haveria de ter um reino eterno, seria descendente de Davi. Incenso fala das orações. O incenso subia aos céus com as orações do povo de Deus, com os pedidos das pessoas ao Senhor. O incenso fala da unção sacerdotal. Jesus é o nosso sumo sacerdote, aquele que apresentou a nossa vida, apresentou a sua oferta ao Pai por nós, o seu próprio sangue ao Pai por nós. Ele é o nosso sumo sacerdote. Ele recebeu a unção de rei, a unção de sacerdote, ou sumo sacerdote, e a unção de profeta. Jesus profetizou. Jesus profetizou para Pedro com poucas horas. Ele disse: Pedro, esta noite, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes tu me negarás. E naquela noite a profecia de Jesus se cumpriu. Jesus profetizou olhando para Jerusalém, olhando para o templo de Herodes, quando os discípulos disseram: Mestre, contempla que pedras, que construções. Jesus profetizou dizendo: não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. 40 anos depois desta palavra profética, a palavra de Jesus se cumpriu. Não ficou pedra sobre pedra, foi tudo derribado. Jesus profetizou sobre a sua vinda.
Jesus trouxe várias palavras proféticas a respeito do povo de Israel, da nação de Israel, e ele profetizou sobre os tempos do fim. Contou várias parábolas, mostrando como haveria de ser o arrebatamento da igreja, a subida de seu povo para estar com ele, num abrir e fechar de olhos. Jesus recebeu a unção de profeta. Só ele teve essa unção tríplice, porque Davi recebeu a unção de rei e de profeta. Samuel recebeu a unção de profeta e de sacerdote. Mas rei, profeta e sacerdote, Jesus apenas. Yeshua de Nazaré. E nós vamos ver que todas as profecias que falavam a respeito do Messias se cumpriram em Jesus. Em Mateus capítulo 22, de 41 a 46, Jesus vai interrogar os fariseus, Jesus vai trazer um entendimento a respeito de si mesmo e a respeito do Messias que os próprios fariseus estudiosos da lei não tinham pensado. Todos sabiam que o Messias deveria ser descendente de Davi, mas se pensa num descendente, o descendente humano. Não se pensa num descendente filho de Deus, com a eternidade na sua vida. E Jesus, então, quando eles perguntavam, Jesus os confrontou. Jesus lhes mostrou esta realidade a respeito do Messias nas Escrituras, mediante o Salmo 110, o Salmo de Davi. Mateus 22 diz assim: reunidos os fariseus, interrogou-os Jesus: que pensais vós do Cristo? De quem é filho? Responderam eles: de Davi. Replicou-lhes Jesus: como, pois, Davi, pelo Espírito, chama-lhe Senhor, dizendo: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés? Jesus, ele aqui pegou os fariseus, os estudiosos da lei, no seu próprio entendimento, na sua própria exegese dos textos do Antigo Testamento. Ele pegou o Salmo 110, escrito por Davi, e ele perguntou: o que vocês pensam do Messias? De quem ele é filho? A resposta estava na pontinha da língua: filho de Davi. Sim, ele é filho de Davi. Mas Jesus disse: bem, se ele é filho de Davi, como que Davi diz o Senhor, Adonai, ao meu Senhor, Yeshua, ungido, o Messias, Adonai, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado de teus pés? Se ele é filho de Davi, como Davi lhe chama de Senhor? Adonai, Deus. Jesus estava trazendo para os fariseus um entendimento que eles precisavam de que o Filho de Deus, de que o Messias prometido era Deus, é Adonai, é Senhor, é Rei absoluto sobre toda a terra, não apenas sobre Israel. Era muito mais do que eles imaginavam. Eles pensavam apenas, é o filho de Davi, mas ele é eterno. Diz o Senhor, o Pai, Adonai, ao meu Senhor, o Messias, Adonai, o Filho. É interessante ver a dificuldade que os judeus têm de crer na Trindade, de crer no Filho de Deus, de crer que Jesus é Deus. Que dificuldade é esta? Pois na própria Escritura, que no Antigo Testamento, nos mostra o Messias prometido como Deus eterno. Quando Isaías diz que o seu nome seria Deus forte, é porque ele é Deus. Que o seu nome seria Pai da eternidade, é porque ele é desde antes dos tempos eternos. Que dificuldade é esta para crer que Deus tem o Filho e o enviou para a nossa salvação? Disse o Senhor ao meu Senhor.
Jesus disse: se Davi, pois, lhe chama Senhor, como é ele seu filho? E ninguém podia lhe responder palavra, nem ousou alguém, a partir daquele dia, fazer-lhe perguntas. Claro, eles foram totalmente silenciados na sua sabedoria humana pela sabedoria simples e eterna de Deus em Cristo Jesus. Jesus simplesmente mostrou uma profecia do Messias. Se ele é filho de Davi, é menor que Davi. Como Davi lhe chama Senhor, Adonai, o mesmo nome de Deus. Então, ninguém mais queria fazer pergunta para Jesus. Ninguém mais tentou enlaçá-lo, porque a sabedoria dele era acima de toda a sabedoria de todos os sábios de Israel. Jesus é o Senhor, é o Messias, o Cristo, o prometido para Israel. O Messias de Israel é Jesus. Olha, nós sabemos que os judeus hoje estão esperando o seu Messias. Eles estão esperando, cantando a vinda dele, proclamando, dizendo: ele já está entre nós, ele vai aparecer a qualquer momento no cenário mundial, ele vai assumir o governo das nações, ele vai dirigir a terra, ele vai estabelecer Jerusalém como a capital dos povos. O Messias já está entre nós hoje. Sim, cremos que isto é bem possível, mas o Messias que eles creem hoje é um embusteiro, é um impostor, é o anticristo. É aquele que vai ter, vamos dizer assim, a confiança dos judeus, e depois ele vai colocar o seu trono em Jerusalém, e ele vai colocar a sua imagem no templo de Israel, no templo de Jerusalém, a sua imagem para ser adorada. Aí os judeus vão ver, ele não é o Messias, porque o Messias jamais faria isto, jamais colocaria uma imagem no templo do Senhor. E eles vão retirar a sua aliança, mas já é tarde. E então as nações virão coligadas por este Messias, entre aspas, que na verdade é um anti-Messias, um anticristo. E virão para lutar contra Israel. E aí o verdadeiro Messias virá em socorro do seu povo. Jesus virá para lutar contra o falso profeta, contra a besta que emerge do mar, ou seja, o anticristo, que terá o governo das nações em suas mãos, o apoio de todas as nações em suas mãos. Jesus diz: o Messias, ele é Senhor, ele é Adonai, ele é Deus, ele é um com o Pai. Jesus, ele mostrou que, sendo o Messias, quando a mulher samaritana perguntou: nós sabemos que o Messias virá, e quando ele vier, ele vai nos ensinar todas as coisas. Jesus disse: eu sou, eu que estou falando com você, eu sou o Messias. Jesus se proclamou, ele disse isto. Quando os discípulos tinham descido, estavam ali próximo ao Monte Hermon, Jesus tinha descido do Monte da Transfiguração, tinha se revelado diante de Pedro, Tiago e João como o Filho de Deus. Quando o seu rosto começou a brilhar como o sol, suas vestes ficaram tão brancas como nenhum lavandeiro da terra poderia alvejar. Quando Moisés e Elias se colocaram ao lado de Jesus e conversavam com ele, os discípulos, vendo tudo aquilo, ficaram tão maravilhados. E Jesus disse: não contem a ninguém. Não contem a ninguém a visão que vocês tiveram. E quando desceram do monte, Jesus perguntou: o que as pessoas dizem de mim a meu respeito? O que as pessoas estão falando? Quem eles dizem que eu sou? E eles então disseram: Senhor, uns dizem que tu és Jeremias, que tu és Elias, que tu és um dos profetas. E Jesus disse: e vocês, quem dizem que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Cristo, tu és o Messias,
o Filho do Deus vivo. Jesus respondeu: Ah, Simão Barjonas, você é muito feliz, você é muito bem-aventurado, porque não foi carne nem sangue quem te revelaram, mas foi o meu Pai quem te revelou isto. Ele é o Cristo, Ele é o Messias, o Filho do Deus vivo, por revelação do próprio Deus. A revelação já estava aqui nas Escrituras, já estava aqui no Salmo dizendo: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita. Disse o Senhor, Adonai, ao meu Senhor, Adonai. O Pai, Adonai. O Filho, Adonai. E a Bíblia nos diz que naquele dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Que Yeshua HaMashiach, Yeshua é Senhor, é Adonai, para a glória de Deus Pai. Glorificar a Deus é reconhecer a divindade no seu Filho, Jesus. O Messias dos judeus, o Messias de Israel é Jesus. E podemos ver aqui na descendência de Jesus. Em Mateus capítulo 1, versículo 1 diz: livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Mateus vai colocar a genealogia de Jesus como descendente de Abraão e descendente de Davi, como herdeiro legal do trono de Israel, para ser rei de toda a nação e rei de toda a terra. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Jesus está ali bem dentro da nação de Israel, na tribo de Judá, como filho de Davi. No versículo 6 de Mateus 1 está escrito: Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi a Salomão, da que fora mulher de Urias. Então, ali na própria genealogia, nós vamos ver Jesus sendo descendente direto, sendo herdeiro legal do trono de Israel. Filho de Salomão, Salomão era filho de Betseba, que fora mulher de Urias, com Davi. Jesus, filho de Davi. O que importa? O que isto quer dizer? O que isso tem de importante para nós cristãos? É muito importante saber que Jesus veio, como Paulo diz, nascido na lei, sob a lei, nascido de mulher, nascido e Jesus tendo vivido de uma forma como homem, cumprindo todos os requisitos. Maria ficou grávida em Nazaré, mas ela veio ter Jesus em Belém. Não porque ela disse: a profecia tem de cumprir, vamos José, vamos para Belém, porque o menino tem de nascer em Belém para cumprir as Escrituras. Absolutamente. Maria ficou quietinha em Nazaré, esperando o momento certo do bebê nascer. Então, veio uma lei, um decreto por parte de César Augusto, obrigando todo o povo da Palestina a se recensear, a fazer o censo na sua cidade de nascença, na cidade onde nasceu, na sua cidade de origem. E a cidade de José era Belém. A sua cidade, da sua tribo de Judá, eles deveriam ir até Belém para se recensear, para se cadastrar. E então era algo obrigado, era algo imposto pelo governo romano, e eles foram até Belém. E quando chegaram em Belém, já chegaram nos dias de nascer um menino. E não havia lugar para eles na estrebaria, nas estalagens, nas hospedarias. E foi dado para José e Maria apenas uma estrebaria,
lugar onde estavam animais, para que ali nascesse o rei de Israel, o rei dos judeus, o Messias prometido ao mundo, aquele que haveria de reinar por todas as gerações, pelos séculos dos séculos. Yeshua de Nazaré, Jesus, o Messias. Então, vemos aqui que, através de José, Jesus é descendente de Salomão. Mas acontece algo muito interessante. Lá em Jeremias, capítulo 22, verso 24, nós vamos ver que o Messias não viria da descendência de Jeconias, que era o último rei de Judá. Está escrito assim: tão certo como eu vivo, diz o Senhor, ainda que Jeconias, filho de Joaquim, rei de Judá, fosse o anel do selo da minha mão direita, eu dali o arrancaria. O que quer isto dizer? Quer dizer que da descendência de Salomão, que o último rei é Jeconias, não se assentaria um descendente direto através de Salomão. E vamos ver que Jesus é filho de José por adoção, porque é o marido de Maria. Mas Jesus, ele veio ao mundo pela concepção virginal de Maria. Maria era uma virgem. E antes de estar casada, antes de entrar na vida marital, antes de Maria estar casada mesmo com José, o anjo lhe apareceu e veio sobre ela a virtude do Espírito Santo. E ela concebeu, não de José, mas do Espírito Santo. O Senhor disse: o ente santo que de ti há de nascer, ele será chamado o Filho de Deus. Será o seu nome Jesus, porque Deus salvará o seu povo dos pecados deles. Então, Jesus é descendente de Maria, a sua parte terrestre. E nós vamos ver que no Evangelho de Lucas, Lucas apresenta uma outra genealogia de Jesus. Em Mateus, através de José, por Salomão. E nós vamos ver em Lucas, que é outra genealogia. Vamos ver? Abra sua Bíblia em Lucas, no capítulo 3, vamos ler o versículo 31. Diz assim: Eliaquim, filho de Meleá, Meleá, filho de Mená, Mená, filho de Matatá, este filho de Natã, filho de Davi. Nós vamos ver aqui em Lucas a descendência ou a ascendência de Jesus por Maria. Então, de Davi veio Salomão, que vai até José. Mas de Davi veio um outro filho dele que não se assentou no trono, chamado Natã. E da descendência de Natã veio Maria. Maria, a mãe de Jesus. Maria, aquela judia tão sábia, tão obediente, tão prendada, tão cheia do Espírito Santo, que fora escolhida por Deus para ser a mãe do Salvador. O descendente de Salomão não se assentaria no trono, mas sim o descendente, através de outro filho de Davi, e no caso aqui, de Natã. Como a Escritura é tão clara, como Deus é tão sábio, como é maravilhoso perceber que Deus fez tudo certinho, tudo. E Cristo, o Messias de Israel, é Yeshua. Yeshua, chamado o Cristo ou o Messias. Se cumpriu nele. Ele veio como descendente de Davi. Ele veio como descendente de Abraão. Ele veio para reinar e assumir o governo de todas as nações da terra, pois tudo pertence a ele. Como diz a Escritura, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. O Messias de Israel é Jesus. É Jesus. Se nós olharmos a Daniel no capítulo 9, ele profetizou a vinda do Messias
400 e tantos anos depois do decreto de Ciro. Exatamente na época quando Jesus nasceu, há 2000 anos atrás. Não existe outra interpretação. Yeshua, Jesus de Nazaré, é o Messias. E você já o recebeu como seu Senhor e o seu Salvador? Vamos orar? Feche seus olhos. Curve a sua fronte, se for possível, se ajoelhe e ore comigo dizendo assim: Senhor, eis-me aqui em Tua presença. Eu abro o meu coração para a Tua palavra. Eu te louvo, te bendigo, te adoro, porque o Senhor é maravilhoso. E te entrego o meu coração, a minha vida. Tudo que sou, tudo que eu tenho, eu coloco em Tuas mãos, para te obedecer, para te amar, para te servir e ser guiado pelo Teu Espírito Santo. Enche-me da Tua presença, dando-me esta certeza e esta fé genuína para atravessar até os confins da terra, para cumprir o Teu propósito, para crer em Jesus. Te entrego minha vida e meu coração à Tua disposição, para que Tu possas me usar. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e, se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.